Às 3 horas da manhã, o bilionário entrou na cozinha e ficou paralisado. A filha de sua empregada doméstica lavava a louça em segredo, com as mãos feridas e o medo estampado nos olhos. Ela deveria estar na escola, mas escondia uma verdade pela qual sacrificou o próprio futuro. Quando ele descobriu o motivo, ficou claro. Não havia mais caminho de volta. Inscreva-se no canal e escreva nos comentários de que cidade ou país você está assistindo a este vídeo. A noite na mansão tinha sempre o mesmo som, um fundo quase imperceptível que se tornara parte da vida de Grant Hudson. O aquecimento emitia um zumbido baixo e constante, como uma respiração controlada por máquinas invisíveis. Em algum ponto distante no coração da casa, os relógios marcavam o tempo com um clique seco e preciso, lembrando que cada minuto passava, mesmo quando ninguém dormia. A madeira antiga rangia de leve à medida que o prédio esfriava, não como um sinal de perigo, mas como um sussurro de algo vivo que nunca descansava por completo. Ainda assim, naquela noite, a quietude parecia mais densa do que o normal, quase pesada, como se o silêncio tivesse adquirido peso próprio e se deitasse sobre o peito. Grant estava acordado havia horas. A insônia não era um acidente em sua vida, mas um hábito antigo, cultivado ao longo de anos de decisões difíceis, perdas silenciosas e responsabilidades que nunca podiam ser deixadas para depois. Ele havia construído um império logístico a partir de quase nada, começando com contratos pequenos, galpões improvisados e rotas mal desenhadas, até chegar a controlar portos, terminais, frotas e armazéns espalhados por 3 continentes. Nos mercados, enxergava padrões onde outros viam caos. Nas pessoas, reconhecia fraquezas antes mesmo que elas soubessem que as tinham. Mas quando se tratava do próprio descanso, de desligar a mente e aceitar a vulnerabilidade do sono, ele falhava todas as noites. Como tantas outras vezes, levantou-se da cama e começou a caminhar pela casa. Era um percurso que conhecia de memória. Corredores largos, tapetes que abafavam os passos, portas fechadas que escondiam quartos impecáveis e vazios. A mansão projetada para recepções, jantares beneficentes e encontros de alto nível parecia excessiva e inútil àquela hora, como um palco montado para uma peça que nunca começava. Grant caminhava não porque esperasse encontrar algo, mas porque o movimento dava a ilusão de controle, como se cada passo fosse uma tentativa de organizar os pensamentos. Quando o relógio da ala principal marcou exatamente 3 horas da manhã, com um som grave e contido, algo quebrou a sequência previsível da noite. Não foi um alarme, nem passos apressados, nem o ruído metálico do sistema de segurança. Foi um som tão deslocado daquele ambiente que, por um instante, o cérebro de Grant tentou ignorá-lo. Um toque suave de vidro contra a pedra, seguido por um leve roçar, quase tímido, como se alguém tivesse medo de ser ouvido. Houve uma pausa, depois o som voltou, insistente, regular, acompanhado pelo murmúrio discreto de água corrente. Ele parou no meio do corredor, o corpo imóvel, os sentidos atentos. Aquele não era um ruído que pertencesse à madrugada de uma casa como aquela. A explicação mais fácil seria um erro de percepção, um eco distante, talvez um cano antigo. Ainda assim, quando o som se repetiu, com a mesma cadência cuidadosa, Grant sentiu um incômodo crescer dentro dele. Não era medo, mas uma curiosidade desconfortável, a sensação de que algo estava fora do lugar e exigia ser visto. Seguiu em direção à cozinha principal, atravessando o corredor longo que levava à ala de serviço. As luzes estavam apagadas, exceto por um brilho amarelado que escapava por debaixo de uma porta entreaberta. A cozinha era um espaço pensado para equipes inteiras, com bancadas extensas de granito, aço polido e eletrodomésticos industriais que raramente eram usados fora de grandes eventos. Naquela noite, apenas uma lâmpada estava acesa, lançando um círculo de luz sobre a pia central. Dentro desse círculo havia uma menina. Ela estava de pé diante da pia, os ombros tensos, os movimentos rápidos e concentrados. À sua frente, acumulavam-se pratos, talheres e taças do jantar da noite anterior, vestígios de uma recepção luxuosa que agora se reduzia a restos de comida e marcas de batom no vidro.
A menina lavava cada peça como se o tempo fosse um inimigo, como se parar significasse algo pior do que o cansaço. Seus gestos não tinham a calma de quem ajuda ocasionalmente, mas a urgência de quem precisa terminar antes que algo aconteça. Quando Grant acendeu a luz principal, o impacto foi imediato. A menina estremeceu da cabeça aos pés, como se tivesse levado um choque, e por um segundo ficou completamente imóvel, segurando uma taça junto ao peito. O silêncio que se seguiu foi tão intenso que parecia audível. Ele percebeu então os detalhes que, à distância, haviam passado despercebidos. As mãos dela estavam vermelhas e inchadas, com pequenas fissuras na pele, marcas evidentes de água quente e produtos de limpeza fortes. Havia olheiras profundas sob seus olhos, não o sinal de uma noite mal dormida, mas de muitas noites iguais àquela. Vestia um avental grande demais, claramente emprestado, e os cabelos estavam presos em um rabo de cavalo feito às pressas, como se cada segundo fosse precioso demais para cuidados básicos. O que mais chamou a atenção de Grant, no entanto, foi o olhar. Não havia apenas surpresa ou vergonha ali. Havia medo, um medo contido e maduro demais para alguém tão jovem. Era o medo de quem foi flagrado, não em um erro pequeno, mas em algo que sustenta toda a vida. Ele não levantou a voz. Não precisou. A forma como observava já era suficiente para exigir uma explicação. A menina se apressou em falar, as palavras saindo rápidas demais, quase tropeçando umas nas outras. Disse que se chamava Kelly Walker, que era filha de Martha Walker, a funcionária responsável pela limpeza da casa. Explicou que a mãe não estava se sentindo bem, que havia se preocupado com a louça do jantar e que Kelly decidira ajudar, terminar tudo antes da manhã. A justificativa parecia ensaiada, construída com cuidado, como se ela tivesse repetido aquela história muitas vezes na própria cabeça. Enquanto ouvia, Grant deixou o olhar percorrer o ambiente. Perto da porta de serviço, encostado na parede, havia um velho mochila gasta pelo uso. No zíper pendia um cordão colorido, típico de formaturas ou programas de mérito escolar. Um detalhe que não combinava em nada com a cena. Um pouco mais à frente, quase escondida no bolso lateral, ele percebeu uma pequena moldura com uma fotografia. Um homem em uniforme militar ao lado de uma mulher mais jovem. As peças não se encaixavam. Uma estudante exemplar não deveria estar lavando pratos em uma mansão às 3 da manhã. Grant disse com calma que aquilo poderia esperar, que a equipe cuidaria da louça pela manhã. Sugeriu que Kelly fosse para casa descansar. A reação dela foi imediata, quase desesperada. Ela tentou argumentar, dizendo que precisava terminar, que não podia deixar nada para depois. Havia na insistência dela a lógica rígida de quem acredita que qualquer falha terá consequências graves. Por fim, ela cedeu. Tirou o avental ainda molhado, guardou-o com cuidado excessivo, pegou a mochila e caminhou em direção à saída de serviço. Seus passos eram leves, quase silenciosos, como se estivesse acostumada a não ser notada. Em poucos segundos, desapareceu na escuridão fria do lado de fora, deixando para trás uma cozinha grande demais e um homem parado, cercado por perguntas. A casa voltou a ficar silenciosa, mas não era mais o mesmo silêncio. Grant permaneceu ali por alguns minutos, observando a pilha de pratos inacabada, sentindo que aquela noite havia lhe mostrado algo que não poderia ser ignorado. Ele não voltou para a cama. Sentou-se no escritório, enquanto a madrugada lentamente cedia lugar às primeiras tonalidades do amanhecer. E pela primeira vez em muito tempo, a insônia não lhe pareceu uma maldição, mas um aviso. Algo havia sido revelado naquela cozinha, e ele sabia que a partir daquele momento, não conseguiria simplesmente virar a página e fingir que nada tinha acontecido. A manhã chegou sem alívio. A luz cinzenta que se infiltrava pelas janelas da mansão não trouxe descanso. Apenas confirmou aquilo que Grant Hudson já sabia desde a noite anterior. Não conseguiria seguir o dia como se nada tivesse acontecido. Ele não dormira. Permanecera no escritório até o amanhecer, observando a cidade acordar à distância, enquanto a imagem da menina na cozinha insistia em voltar. Não como uma cena isolada, mas como um fragmento de algo maior,
incompleto, que exigia explicação. Havia aprendido, ao longo dos anos, a confiar nesse tipo de incômodo. Em negócios, quase sempre era um sinal de que algo estava escondido sob números aparentemente corretos. Naquela manhã, porém, não se tratava de contratos nem de prejuízos financeiros. Era uma sensação mais antiga, quase esquecida, ligada à ideia de responsabilidade. Grant sabia que poderia ignorar o ocorrido, atribuir a cena a uma ajuda ocasional, delegar tudo ao gerente da casa e seguir com a agenda cheia de reuniões. Mas também sabia que, se fizesse isso, a inquietação não desapareceria. Assim que a casa começou a se mover, com funcionários chegando e o ritmo diurno se estabelecendo, Grant chamou Owen Pierce. Owen era mais do que um simples administrador. Durante anos, cuidara do funcionamento interno da mansão com discrição absoluta, garantindo que tudo fluísse sem chamar atenção. Conhecia os funcionários, seus históricos, suas fragilidades e sabia quando algo fugia do padrão. Quando entrou no escritório, percebeu de imediato que aquela não seria uma conversa comum. Grant foi direto. Pediu que Owen levantasse todas as informações possíveis sobre Martha Walker e sua filha, Kelly. Não apenas dados básicos, mas tudo o que pudesse explicar a presença da menina na cozinha naquela hora. Escola, frequência, histórico recente, qualquer mudança de comportamento. Pediu também que identificasse o homem da fotografia encontrada na mochila. Não havia tom de acusação na voz de Grant, apenas uma firmeza que indicava urgência. Owen assentiu sem fazer perguntas. Sabia reconhecer quando algo precisava ser tratado com cuidado e rapidez. Ao sair, Grant ficou sozinho outra vez, observando o sol subir lentamente. Pela primeira vez em muito tempo, ele não abriu relatórios nem ligou para assessores. Esperou. No fim da tarde, Owen voltou. Trazia consigo uma pasta fina, quase modesta demais para conter algo significativo. Mas o rosto sério denunciava que o conteúdo não era leve. Sentou-se diante de Grant e começou a falar, organizando os fatos com a precisão de quem lida diariamente com informações sensíveis. Kelly Walker, explicou ele, não era apenas uma boa aluna. Era uma das melhores da região. Tinha notas impecáveis, reconhecimento dos professores e fora aceita em um programa de incentivo acadêmico que abria portas para universidades de alto nível. Havia, inclusive, a confirmação de uma bolsa que poderia mudar completamente o futuro dela. Tudo indicava uma trajetória brilhante, cuidadosamente construída ao longo dos anos. Então vinham as interrupções. Quase um mês inteiro de faltas não justificadas, chamadas da escola sem resposta, registros formais apontando preocupação com o abandono escolar. A direção já começara a considerar medidas administrativas. O telefone de contato da família constava como desligado. Para o sistema, Kelly estava simplesmente desaparecendo. A explicação surgia nas páginas seguintes. Martha Walker não estava doente de forma passageira. Sofria de uma doença autoimune grave, em estágio avançado, que comprometia articulações, causava dores intensas e exigia acompanhamento médico constante. O tratamento era complexo e caro. A medicação principal, sem a qual o quadro se agravaria rapidamente, custava quase $1.000 por mês. O seguro de saúde cobria apenas uma parte, deixando um valor impossível para alguém que vivia de um salário modesto. Martha havia tentado manter tudo sob controle. Continuara trabalhando enquanto o corpo permitia, escondendo os sintomas, adiando consultas, fingindo força. Perdera um segundo emprego por causa das faltas frequentes e da exaustão. A cada mês, precisava escolher o que pagar. O telefone desligado não era um descuido, mas uma economia forçada. Entre comunicação e remédio, ela escolhera sobreviver. Owen explicou que Kelly não apenas ajudava a mãe ocasionalmente. A menina assumira parte das tarefas de Martha na mansão, cobrindo horários, limpando áreas adicionais, garantindo que ninguém percebesse as ausências. Fazia isso em silêncio, sem pedir nada em troca, apenas para que a mãe não perdesse o emprego, e com ele, o seguro que ainda oferecia alguma proteção. Além disso, havia a segunda vida de Kelly. À noite, trabalhava em um café aberto 24 horas, longe dali. Um lugar simples frequentado por pessoas cansadas, motoristas, trabalhadores noturnos.
O dinheiro que ganhava ia quase todo para os medicamentos da mãe. Durante o dia, permanecia em casa, cuidando de Marta, pronta para agir caso a dor se tornasse insuportável. A escola, com suas aulas e provas, tornara-se um luxo distante. As faltas não eram rebeldia nem descaso. Eram o preço de manter a mãe viva. Grant ouviu tudo em silêncio, sentindo a pressão crescer atrás dos olhos. Cada detalhe tornava a cena da cozinha mais clara e mais pesada. A rigidez de Kelly, o medo de deixar algo inacabado, a urgência nos movimentos. Tudo fazia sentido agora. O último documento da pasta trouxe uma surpresa que Grant não esperava. A fotografia encontrada na mochila havia sido identificada. O homem em uniforme era Daniel Walker, capitão das forças aerotransportadas, condecorado durante a guerra e morto anos antes. Era o pai de Marta e o avô de Kelly. Um nome que até aquele momento não significava nada para Grant, até que Owen mencionou a unidade em que ele servira. Era a mesma unidade em que o irmão mais velho de Grant havia lutado. O mesmo período, a mesma guerra. Um passado que Grant tentara manter enterrado sob anos de trabalho e conquistas. A coincidência não parecia trivial. Era como se a história tivesse encontrado uma maneira silenciosa de se cruzar com a dele, décadas depois, por meio de uma menina lavando pratos no meio da noite. Quando Owen terminou, o escritório estava mergulhado em um silêncio pesado. Grant fechou a pasta com cuidado, como se aquele gesto pudesse conter tudo o que acabara de descobrir. A situação deixara de ser um problema distante, algo a ser resolvido com uma doação ou uma ordem administrativa. Tornara-se pessoal. Não por caridade, mas por memória, por um senso de dívida que ele não sabia explicar completamente. Pediu o endereço de Martha Walker. Owen o forneceu sem hesitar. Grant não disse mais nada, apenas se levantou, pegou o casaco e saiu. Não queria intermediários nem relatórios adicionais. Precisava ver com os próprios olhos o que aquelas páginas descreviam. Precisava entender até onde aquela história ia e qual era, de fato, o papel que lhe cabia nela. O endereço que Owen lhe entregara levou Grant a uma parte da cidade que ele raramente visitava. O trajeto, curto no mapa, parecia atravessar mundos distintos. As avenidas largas e iluminadas deram lugar a ruas mais estreitas, onde os prédios se aproximavam uns dos outros como se compartilhassem o mesmo cansaço. O edifício de Martha Walker era antigo, de fachada cinzenta, com um elevador lento que rangia a cada parada e corredores onde o cheiro de comida barata e produtos de limpeza se misturava ao ar abafado. Ali não havia silêncio elegante nem espaço sobrando. Havia vida comprimida, dividida por paredes finas. A porta do apartamento se abriu após alguns segundos. Marta apareceu apoiada em um andador simples, o corpo curvado de leve, como se cada passo exigisse cálculo. O rosto, embora limpo e arrumado, denunciava a exaustão profunda de alguém que vinha lutando contra o próprio corpo havia tempo demais. Ela tentou sorrir, surpresa e constrangida ao reconhecer Grant, e rapidamente começou a se explicar, como se a presença dele fosse por si só uma acusação. O apartamento era pequeno, mas organizado com cuidado quase obsessivo. Nada estava fora do lugar. A ordem ali não era sinal de conforto, mas de esforço. Grant percebeu o frio antes mesmo de tirar o casaco. Não era a temperatura externa, mas a economia deliberada no aquecimento. Sobre a mesa, alguns envelopes se acumulavam em uma pilha discreta, todos fechados, todos iguais àqueles que as pessoas preferem não abrir. Contas, avisos, cobranças silenciosas. Marta falou muito nos primeiros minutos. Disse que tudo estava sob controle, que era apenas uma fase difícil, que Kelly ajudava porque queria, não porque fosse obrigada. Evitava o olhar de Grant quando mencionava a filha. A dignidade com que tentava sustentar aquela narrativa era quase dolorosa de observar. O corpo, no entanto, atraía. As mãos tremiam levemente. Os joelhos pareciam instáveis. E a respiração exigia pausas que ela tentava disfarçar. Grant não interrompeu. Escutou, observou, deixou que o silêncio surgisse naturalmente entre as frases. Quando perguntou onde Kelly estava naquele momento, a resposta veio depois de uma hesitação breve, pesada. Marta admitiu que a filha trabalhava à noite,
em um café aberto 24 horas próximo à estrada. Era a única maneira de complementar a renda. A voz dela falhou ao dizer isso, como se finalmente reconhecesse em voz alta o peso que colocara sobre os ombros da menina. Grant não disse nada. Pegou o endereço, agradeceu e saiu. No caminho até o café, sentia uma mistura estranha de urgência e contenção. Não sabia exatamente o que faria ao chegar lá, apenas que precisava ver aquela outra parte da vida de Kelly, aquela que não aparecia na cozinha silenciosa da mansão. O café era exatamente como Martha descrevera, um espaço pequeno, iluminado por lâmpadas fortes demais, impregnado pelo cheiro de óleo quente e café velho. As mesas tinham marcas permanentes de copos e pratos, e o chão parecia sempre ligeiramente pegajoso. Pessoas entravam e saíam sem se olhar, presas à própria rotina noturna. Grant sentou-se em um canto discreto, consciente de que sua presença ali destoava do ambiente, mas decidido a não chamar atenção. Foi então que a viu. Kelly usava um uniforme grande demais, com um nome que não era o dela preso ao peito. Os cabelos estavam presos do mesmo jeito descuidado da noite anterior, e os movimentos eram rápidos, automáticos, como se o corpo funcionasse sozinho. Não havia espaço para distração nem para juventude. Ela se movia entre as mesas com a eficiência de quem aprendeu a não errar, porque errar custa caro. Quando Kelly ergueu o olhar e o reconheceu, algo se quebrou. Por um segundo, ela pareceu não entender o que via. Em seguida, o medo tomou conta de seu rosto. As mãos começaram a tremer e a atenção se dispersou. O prato escorregou, depois outro, e o barulho do vidro se partindo ecoou pelo café, atraindo olhares impacientes. O gerente reagiu com impaciência, levantando a voz, apontando para o chão, para o prejuízo, para a incompetência que ele acreditava enxergar. Kelly ficou imóvel, o rosto pálido, os olhos baixos, como se cada palavra a empurrasse ainda mais para dentro de si mesma. Grant se levantou antes que a situação pudesse se prolongar. Aproximou-se do balcão, pagou pelos danos sem discutir valores e, com um gesto simples, encerrou a cena. Não levantou a voz, não fez discursos. Apenas tomou Kelly pelo braço com firmeza suficiente para transmitir segurança e a conduziu para fora. No carro, o silêncio se estendeu por vários minutos. Kelly olhava pela janela, o corpo rígido, como se ainda estivesse esperando alguma repreensão. Grant percebeu um pequeno corte na palma da mão dela, resultado dos estilhaços. Pegou um kit simples do porta-luvas e tratou do ferimento com cuidado, sem pressa, como se aquele gesto fosse tão importante quanto qualquer palavra. Quando ela finalmente começou a falar, as frases vieram desordenadas. Contou sobre os avisos da escola, sobre os medicamentos caros, sobre a primeira vez que encontrou a mãe caída no chão, incapaz de se levantar sozinha. Falou do medo constante de perder tudo, do telefone desligado, da decisão de abandonar temporariamente a escola para manter a casa funcionando. Não havia heroísmo em sua voz, apenas cansaço e uma necessidade desesperada de ser compreendida. Ao voltarem para o apartamento, Martha os aguardava com o rosto marcado pela expectativa do pior. Grant falou com calma. Disse que não estava ali para punir nem para julgar. Estava ali para interromper algo que já tinha ido longe demais. As palavras não trouxeram alívio imediato, mas abriram um espaço novo, um intervalo em que a esperança pôde, pela primeira vez, respirar. O dia seguinte começou diferente de todos os outros. Não houve discursos longos nem promessas vagas. Grant agiu como sempre fizera quando algo precisava ser resolvido de verdade, com método, rapidez e uma clareza quase fria, que naquele contexto era a maior forma de cuidado possível. Ainda naquela manhã, telefonemas foram feitos, consultas marcadas, documentos separados. A doença de Martha deixou de ser um problema abstrato e passou a ser tratada como aquilo que era, uma condição concreta que exigia respostas concretas. Em poucos dias, Martha estava sentada diante de um especialista em um grande centro médico de outra cidade. Exames que haviam sido adiados por meses foram realizados sem hesitação. O tratamento adequado começou, não como uma esperança distante, mas como um plano estruturado, com acompanhamento contínuo e medicação garantida. O alívio não veio de imediato no corpo, mas chegou primeiro à mente.
Pela primeira vez em muito tempo, Marta dormiu sem o medo constante de acordar pior e não ter a quem recorrer. O telefone voltou a funcionar. O aquecimento do apartamento foi ligado sem o cálculo obsessivo do custo. Pequenas coisas, invisíveis para muitos, começaram a devolver a ela a sensação de existir sem culpa. Enquanto isso, Kelly enfrentava outro tipo de reconstrução. Voltar à escola não foi simples. Havia olhares curiosos, perguntas silenciosas, a sensação de ter sido arrancada de um mundo adulto ao qual se acostumara à força. Mas agora havia explicações oficiais, acordos claros, prazos humanos. A ausência foi reconhecida pelo que realmente fora, um colapso familiar causado por uma crise médica. Kelly retomou os estudos com o mesmo foco que aplicara ao trabalho e ao cuidado com a mãe. Mas algo havia mudado. Pela primeira vez, ela não precisava carregar tudo sozinha. Os dias passaram e a casa pequena começou a se transformar. Não em luxo, mas em tranquilidade. A comida deixou de ser contada em porções mínimas. O silêncio noturno já não era um presságio de dor iminente. Marta recuperava lentamente a força, ainda frágil, mas presente, capaz de sentar-se à mesa e conversar sem que cada movimento fosse um esforço visível. Kelly, aos poucos, reaprendeu a ser jovem, ainda que a maturidade precoce jamais a abandonasse por completo. O dia da formatura chegou como um marco que parecia improvável meses antes. Kelly subiu ao palco com um cordão de honra pendendo do pescoço, o mesmo símbolo que antes ficara esquecido na mochila, sem sentido algum. Na plateia, Marta a observava com os olhos marejados. Não de dor, mas de um orgulho silencioso que não precisava mais ser escondido. Ao lado dela, Grant permanecia discreto, quase invisível, consciente de que aquele momento não lhe pertencia, embora tivesse participado dele de maneira decisiva. Quando Kelly falou, suas palavras não foram ensaiadas para impressionar. Falou sobre escolhas pequenas que mudam destinos, sobre como o futuro às vezes é abandonado, não por falta de vontade, mas por amor. Falou sobre noites longas, decisões difíceis e sobre a importância de alguém estender a mão antes que tudo se quebre de vez. Sua voz não tremia. Era firme, não porque a dor tivesse desaparecido, mas porque agora havia espaço para transformá-la em sentido. Após a cerimônia, a vida não se tornou perfeita. Marta ainda precisava de cuidados constantes. Havia consultas, medicamentos, dias bons e dias difíceis. Mas a diferença era profunda. Não havia mais isolamento. Não havia mais o peso esmagador do silêncio. Grant, por sua vez, sentia algo que não experimentava havia décadas. A sensação de que finalmente estava usando seus recursos, não apenas para expandir negócios, mas para reparar algo que fora quebrado muito antes, em outra geração. Foi assim que ele se lembrou do fundo criado por sua mãe, muitos anos atrás, em homenagem aos soldados de uma unidade que marcara sua família para sempre. Um fundo esquecido, parado como uma promessa adiada. Grant o reativou, deu-lhe propósito e direção. O foco seria claro: apoiar filhos e netos de veteranos que enfrentassem crises invisíveis, aquelas que não aparecem nos jornais, mas destroem vidas silenciosamente. Quando convidou Marta para assumir a coordenação do projeto, não o fez como um favor, mas como um reconhecimento. Ela conhecia, melhor do que ninguém, o preço do silêncio e a importância de agir antes que seja tarde. No fim do verão, Kelly partiu para a universidade. A despedida foi simples, sem gestos grandiosos. Grant lhe entregou um computador para os estudos e uma pequena moldura com uma fotografia antiga. 2 jovens soldados sorrindo, unidos por um passado distante que, de alguma forma, havia conectado suas vidas no presente. Kelly entendeu o significado sem que nada precisasse ser explicado. Quando o carro se afastou, levando Kelly em direção ao futuro que quase perdera, Grant e Marta permaneceram alguns instantes diante do prédio. 2 mundos diferentes, unidos por uma cadeia de decisões humanas, não por dinheiro ou poder, mas por responsabilidade. Naquela noite de volta à mansão, o silêncio já não pesava. Era um silêncio honesto, preenchido por algo raro. Grant deitou-se e, pela primeira vez em muitos anos, dormiu. Não porque o mundo tivesse sido consertado, mas porque uma injustiça havia sido interrompida. E isso, ele sabia agora, era motivo suficiente para finalmente descansar. Se esta história te tocou,
Inscreva-se no canal para não perder o próximo episódio. O que vem a seguir será ainda mais duro e inesperado. Abra a aba de outros vídeos do canal. Há histórias que fazem você enxergar as pessoas ao seu redor de outra forma. E não deixe de compartilhar este vídeo com alguém que precisa de apoio ou esperança, agora. Às vezes, uma única visualização pode mudar o dia de alguém. Escreva nos comentários de que cidade ou país você está assistindo. Eu leio.